Já alguma vez deu por si a olhar para os sacos das compras e a pensar 2 vezes antes de os pegar? Ou talvez a sentir que aquele lanço de escadas que antes subia sem pensar, agora parece uma montanha? É uma sensação frustrante, quase uma traição do nosso próprio corpo. Sentimos que a força nos vai abandonando aos poucos, que a energia que tínhamos para brincar com os netos ou para cuidar do jardim já não é a mesma. Muitos de nós resignamo-nos e dizemos: é da idade. Aceitamos esta fraqueza crescente como uma parte inevitável do envelhecimento. Mas e se eu lhe dissesse que uma grande parte disto não tem de ser assim? E que a solução não está em comprimidos mágicos ou poções da juventude, mas sim em pequenos ajustes na nossa rotina diária, começando com aquilo que pomos no nosso copo? Muitas vezes pensamos que um copo de leite com chocolate, algo que nos lembra a infância, é reconfortante e nutritivo. Mas a verdade é que pode estar a sabotar a sua saúde muscular. Neste vídeo, vamos descobrir juntos não só uma bebida poderosa que muitos ignoram, mas também outros hábitos e alimentos, bem portugueses, que podem revitalizar os seus músculos, devolver-lhe a energia e a confiança para continuar a fazer tudo aquilo que ama. Fique comigo até ao fim, porque o último conselho, especialmente a bebida que vamos revelar, pode realmente ser a peça que faltava no seu puzzle para uma vida mais forte e ativa. Vamos então começar por desconstruir uma das nossas rotinas mais sagradas: o pequeno almoço. Pense comigo, como é que começa o seu dia? Para muitos de nós, é com um galão quentinho e uma torrada com manteiga ou uma fatia de pão com compota. É delicioso, é rápido, é a tradição. Mas aqui está o problema. Este pequeno almoço, embora nos dê uma sensação de conforto imediato, é muito pobre naquilo que os nossos músculos mais precisam logo pela manhã: a proteína. Imagine que os seus músculos são como um carro. Depois de uma noite inteira a dormir, que é como se o carro estivesse parado na garagem, o depósito de combustível está quase vazio. A proteína é o combustível de alta qualidade que os músculos precisam para arrancar, para se repararem e para se manterem fortes ao longo do dia. Ao dar-lhes apenas hidratos de carbono, como o pão e o açúcar, é como se estivesse a tentar pôr o carro a andar com um combustível de má qualidade. Ele anda, mas engasga-se, não tem força e a longo prazo o motor vai sofrer. Após 8 ou mais horas de sono, o nosso corpo entra num estado de catabolismo, uma palavra complicada que significa simplesmente que ele começa a decompor tecido, incluindo o muscular, para obter energia. Fornecer uma boa dose de proteína logo pela manhã interrompe este processo e dá o sinal ao corpo para começar a construir em vez de destruir. Então, o que podemos fazer? A mudança é mais simples do que parece, e não requer que abandone por completo os seus hábitos. Trata-se de adicionar, não de eliminar. Em vez de comer apenas a torrada, por que não adicionar 2 ovos mexidos ao lado? Os ovos são uma das fontes de proteína mais perfeitas e baratas que existem. Fazem-se em 2 minutos e a diferença que fazem na sua saciedade e nos seus níveis de energia matinais é tremenda. Outra opção fantástica é o iogurte grego natural. Tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas e algumas frutas e tem um pequeno almoço completo, delicioso e que trabalha a favor dos seus músculos. Se gosta de queijo, uma fatia de queijo Flamengo ou um pouco de queijo fresco ou requeijão no seu pão, em vez da compota, já é um passo gigante. A dona Amélia, uma vizinha minha de 74 anos, queixava-se sempre que à meio da manhã já não tinha forças para nada. O pequeno almoço dela era sempre um café com leite e 2 bolachas Maria. Desafiei-a a experimentar trocar as bolachas por um ovo cozido. Ao fim de uma semana, disse-me que parecia outra pessoa. Já não sentia aquela quebra de energia e até conseguia tratar do seu jardim com mais vigor antes do almoço. É este pequeno ajuste que pode mudar o rumo de todo o seu dia. E isto leva-nos diretamente ao nosso segundo ponto, que é igualmente crucial. Não basta dar um bom arranque ao motor de manhã. Ele precisa de combustível de qualidade ao longo de toda a viagem.
O nosso corpo não consegue armazenar proteína da mesma forma que armazena gordura ou hidratos de carbono. Por isso, de nada adianta comer um bife enorme ao jantar se passou o resto do dia a petiscar alimentos pobres em proteína. É muito mais eficaz distribuir o consumo de proteína pelas várias refeições. Pense nisso como regar uma planta. É melhor dar-lhe um pouco de água de forma consistente do que despejar um balde inteiro de uma só vez. Grande parte da água vai ser desperdiçada. Com a proteína acontece o mesmo. O ideal é incluir uma fonte de proteína em cada refeição principal e até nos lanches. E a boa notícia é que a nossa cultura gastronômica portuguesa está cheia de tesouros proteicos que muitas vezes subestimamos. Vamos falar de um deles, os tremoços. Sim, aqueles tremoços que comemos nas esplanadas com uma cerveja são uma fonte incrível de proteína vegetal. Em vez de petiscar bolachas ou batatas fritas à tarde, por que não um pires de tremoços? São baratos, saciantes e um verdadeiro superalimento para os músculos. Outro herói discreto é a nossa amada sardinha em lata. Uma pequena lata de sardinhas em azeite pode ter mais de 20 gramas de proteína de alta qualidade, para além de ser riquíssima em ômega 3, que é anti-inflamatório e excelente para a saúde do cérebro e das articulações. Pode comê-las com umas batatas cozidas, numa salada ou simplesmente em cima de uma boa fatia de pão de mafra. É um almoço rápido, econômico e potentíssimo. E claro, não podemos esquecer o nosso fiel amigo, o bacalhau. Uma posta de bacalhau cozido com grão de bico é um prato que grita saúde muscular. Tanto o bacalhau como o grão de bico são fontes excepcionais de proteína. Uma boa sopa de feijão, uma salada de polvo, umas favas com chouriço. A nossa cozinha tradicional, quando bem aproveitada, é uma aliada fantástica. O desafio que lhe lanço é simples. A partir de hoje, em cada refeição, olhe para o seu prato e pergunte-se: onde está a minha proteína? Se a resposta não for óbvia, pense no que pode adicionar. Talvez um punhado de feijão frade à sua salada, um pouco de atum em lata ao seu arroz ou simplesmente um iogurte rico em proteína como sobremesa. Esta distribuição ao longo do dia mantém os seus músculos constantemente nutridos e prontos para a ação, evitando que o corpo tenha de recorrer às suas próprias reservas musculares para obter energia. Agora que já ajustamos o que pomos no prato e, mais importante, quando o fazemos, há outro elemento crucial que muitas vezes é esquecido, mas que funciona como o maestro de toda esta orquestra da saúde muscular. É um herói desconhecido para a maioria das pessoas, mas absolutamente essencial. Falamos de um aminoácido específico chamado leucina. Sei que o nome parece saído de um laboratório de química, mas peço-lhe que não se assuste. A ideia é muito simples. Imagine que a proteína que come é como um colar de pérolas. Esse colar é formado por diferentes tipos de pérolas, que são os aminoácidos. A leucina é a pérola maior, a mais brilhante e a mais importante de todas. É ela que funciona como um interruptor. Quando o nosso corpo deteta uma quantidade suficiente de leucina a chegar aos músculos, ele liga o interruptor para a construção muscular. Sem leucina suficiente, mesmo que coma muita proteína, é como ter os tijolos e o cimento numa obra, mas sem ninguém dar a ordem aos trabalhadores para começarem a construir a parede. A leucina é essa ordem. É o sinal que diz: ok, temos material suficiente. Vamos começar a reparar e a fortalecer. E onde é que encontramos esta pérola mágica? Felizmente, está presente nos alimentos que já mencionamos. Os ovos, o leite e os seus derivados, como o queijo e os iogurtes, especialmente o iogurte grego e o queijo fresco ou requeijão, são riquíssimos em leucina. As carnes, como o frango e a carne de vaca magra, e todos os tipos de peixe, também são fontes excelentes. A fonte mais concentrada de todas é a proteína de soro de leite, conhecida como whey protein. E vamos falar mais sobre ela quando chegarmos à nossa bebida especial. O importante a reter é que, ao focar-se em incluir estas fontes de proteína de alta qualidade em cada refeição, como os ovos ao pequeno almoço e uma porção de peixe ou carne ao almoço e jantar,
está naturalmente a garantir que os seus músculos recebem leucina suficiente para ativar esse interruptor de construção. O Sr. Joaquim, um senhor de 78 anos que acompanha o nosso canal, contou-me que se sentia cada vez mais mole, como ele dizia. Sentia que os braços e as pernas estavam a ficar flácidos. Ele comia de tudo, mas não prestava muita atenção à qualidade da proteína. Depois de perceber este conceito da leucina, começou a certificar-se de que comia sempre um ovo ou um iogurte grego de manhã e uma boa porção de peixe ou frango às refeições principais. Ao fim de um mês, disse que a diferença era notória. Não era que tivesse ganhado os músculos de um jovem de 20 anos, mas sentia-se mais rijo, mais firme, com mais força para pegar nas netas ao colo. Esta pequena mudança de foco fez toda a diferença. Mas de nada adianta dar aos nossos músculos todos os tijolos, todo o cimento e até a ordem para construir a parede se os trabalhadores estiverem sentados no sofá a ver televisão. E esses trabalhadores são os próprios músculos. Eles precisam de um estímulo, de um desafio, para que o processo de construção aconteça. E esse estímulo é o movimento, mais especificamente, o exercício de resistência. Eu sei o que pode estar a pensar. Ginásio? Pesos? Eu já não tenho idade para isso. E tem toda a razão. Não precisa de se inscrever num ginásio, nem de levantar pesos pesados para colher os benefícios. O melhor exercício para si é aquele que pode fazer em segurança, na sua própria casa, usando o peso do seu corpo ou objetos do dia a dia. Vou dar-lhe 3 exemplos incrivelmente simples e eficazes que pode começar a fazer hoje mesmo. O primeiro é o exercício mais funcional que existe: sentar e levantar de uma cadeira. Escolha uma cadeira firme, que não escorregue, de preferência sem braços. Sente-se na ponta da cadeira, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Agora, com os braços cruzados ao peito para não ter a tentação de os usar, levante-se até ficar completamente de pé e depois volte a sentar-se de forma controlada. Repita este movimento 8 a 10 vezes. Este exercício fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são os maiores músculos do nosso corpo e são essenciais para caminharmos, subirmos escadas e mantermos o equilíbrio, prevenindo quedas. O segundo exercício são as flexões na parede. Fique de pé, de frente para uma parede lisa, a cerca de um braço de distância. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos ombros. Mantenha o corpo direito e incline-se para a frente, dobrando os cotovelos até o seu nariz quase tocar na parede. Depois empurre com força até voltar à posição inicial. Faça isto 8 a 10 vezes. Este movimento é excelente para fortalecer os músculos do peito, dos ombros e dos braços, ajudando-o a ter mais força para empurrar, pegar em objetos e até para se levantar do chão se for caso disso. O terceiro exercício usa utensílios de cozinha. Pegue em 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água de meio litro, uma em cada mão. Sentado ou de pé, com as costas direitas, levante os braços para os lados até a altura dos ombros e baixe lentamente. Ou então, dobre os cotovelos, trazendo as latas em direção aos ombros, como se estivesse a fazer bíceps. Faça 10 a 12 repetições de cada movimento. A chave aqui não é a intensidade, mas a consistência. É muito mais benéfico fazer estes 3 exercícios durante 10 ou 15 minutos, 3 a 4 vezes por semana, do que esgotar-se uma vez por mês. Este estímulo regular é o que diz aos seus músculos: eu ainda preciso de vocês, mantenham-se fortes. E quando combina este estímulo com a nutrição adequada que já falamos, a magia acontece. Falamos sobre a importância de começar o dia com proteína, de a distribuir ao longo das refeições, do papel fundamental da leucina e de dar aos músculos o estímulo do exercício. Mas e a bebida do nosso título? Prometi-lhe algo que poderia juntar muitas destas peças e potenciar os resultados, e agora vamos a isso. Chegou o momento de revelar o segredo que pode realmente fazer a diferença, de uma forma fácil, deliciosa e incrivelmente eficaz. Esqueça o leite com chocolate, que muitas vezes está carregado de açúcar e não tem a proteína da melhor qualidade.
A bebida de que falo é um batido simples e revitalizante, que pode preparar em menos de 2 minutos na sua cozinha e que foi pensado especificamente para as necessidades de quem tem mais de 60 anos. Este não é um batido qualquer. Cada ingrediente tem um propósito claro para nutrir os seus músculos. Vamos construir este batido passo a passo. A base do nosso batido não será leite comum, mas sim kefir ou um bom iogurte grego natural. O kefir, para quem não conhece bem, é uma bebida láctea fermentada, parecida com um iogurte líquido. Tanto o kefir como o iogurte grego são superiores ao leite ou a iogurtes normais por 2 razões. Primeiro, têm uma concentração de proteína muito maior. E segundo, estão repletos de probióticos, as bactérias boas que ajudam a saúde do nosso intestino. Um intestino saudável absorve muito melhor todos os nutrientes que ingerimos, incluindo a preciosa proteína. Portanto, a nossa base já é um 2 em 1. Proteína de qualidade e melhor absorção. Agora vamos adicionar o motor principal, o ingrediente que eleva este batido a outro nível. Uma colher de proteína de soro de leite, mais conhecida como whey protein. Não se deixe intimidar por este nome. A proteína whey nada mais é do que a proteína extraída do soro do leite, a parte líquida que se separa durante a produção do queijo. É simplesmente a proteína do leite na sua forma mais pura e concentrada. É a fonte natural mais rica em leucina que existe, aquele nosso interruptor para a construção muscular. Uma única colher medidora pode fornecer entre 20 a 25 gramas de proteína de altíssima qualidade. Hoje em dia, encontra-a facilmente em lojas de produtos naturais, para farmácias ou até mesmo nos corredores de produtos saudáveis dos grandes supermercados. Recomendo que escolha uma versão natural, sem sabor, ou com um sabor suave como baunilha, para ser mais versátil. Adicionar esta colher ao seu batido é como dar um supercombustível aos seus músculos. Para dar energia, sabor e nutrientes extra, juntamos uma peça de fruta. Meia banana é uma excelente opção, pois é rica em potássio, um mineral importante para a função muscular e para evitar cãibras. Um punhado de frutos vermelhos congelados, como morangos ou framboesas, também é fantástico, pois são baixos em açúcar e ricos em antioxidantes que ajudam a combater a inflamação. A receita é de uma simplicidade desarmante. Numa liquidificadora ou com uma varinha mágica, junte 1 copo, cerca de 200 ml de kefir ou iogurte grego natural, uma colher medidora de proteína whey, meia banana ou um punhado de frutos vermelhos. E se achar que está muito espesso, um pequeno fio de água ou leite. Triture tudo por 30 segundos e está pronto. Terá um batido cremoso, saciante e que é uma verdadeira bomba nutritiva para os seus músculos. E quando é a melhor altura para o beber? Idealmente nos 30 a 60 minutos após fazer os seus exercícios em casa. Nesse período, os seus músculos estão mais receptivos a absorver a proteína para se repararem e fortalecerem. Também pode ser um excelente lanche a meio da tarde para evitar aquela quebra de energia e garantir que está a dar ao seu corpo a proteína de que ele precisa entre o almoço e o jantar. Como vê, não se trata de uma única coisa mágica. Trata-se de uma sinergia inteligente. É a combinação de começar o dia com ovos, de petiscar uns tremoços em vez de bolachas, de se levantar e sentar da cadeira enquanto o telejornal dá as notícias, e de nutrir o corpo com este batido poderoso depois do esforço. São estes pequenos passos, consistentes, que constroem uma grande muralha contra a perda de força e de independência. Ninguém espera que mude tudo de um dia para o outro. Comece por uma coisa. Talvez esta semana o seu objetivo seja apenas experimentar este batido 2 ou 3 vezes. Na próxima, pode focar-se em adicionar mais proteína ao seu almoço. O importante é começar. O seu corpo, a sua energia e a sua qualidade de vida vão agradecer-lhe imensamente. Gostaria muito de saber a sua opinião. Já experimentou algum destes hábitos? Tem alguma receita ou dica sua para manter a força e a vitalidade depois dos 60? Por favor, partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar outra pessoa.
Vamos criar uma comunidade de apoio. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos, cheios de dicas práticas para vivermos esta fase da vida da melhor forma possível. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número no bilhete de identidade. A nossa força e a nossa vitalidade são uma escolha que fazemos todos os dias, através dos nossos pequenos hábitos. Cuide de si. Um grande abraço e até a próxima.